Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. Mas aqui no Coin2Biz você já sabe, uma vez por mês ou mais ou menos isso, né, nós nos reunimos para falar especificamente sobre o mercado dos videogames, a bilionária indústria dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. Hoje estou sozinho aqui na bancada do Coin2Biz porque nós vamos falar sobre processo de construção de marca, mais especificamente sobre a marca Sonic. Qual é a estratégia por trás da marca Sonic, como ela foi construída e quais são os pontos fortes e fracos desse tipo de abordagem. Mas antes da gente começar, lembramos sempre que esse podcast está lá disponível em talk2biz.com ou talk2biz.com.br ou ainda em coin2biz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vocês vão nos encontrar. Lembrando sempre que também estamos no YouTube. Além dos episódios do podcast que ficam disponíveis na plataforma de vídeos do Google, tem produções específicas que são publicadas por lá. Portanto, eu convido vocês sempre a conhecerem o nosso canal Talk2Biz no YouTube. E hoje a nossa reflexão é sobre o processo de construção de marca. E eu quero trazer uma análise um pouco mais apurada sobre o Sonic e falar um pouquinho sobre os números da marca Sonic. Há um tempo atrás, não tem muito tempo, eu falei sobre a marca Mario, quanto valia a marca do Mario. E isso muito embalado ali pelo sucesso do filme. E eu acho que cabe uma comparação com o Sonic, porque eles são, Mario e Sonic são os dois mascotes que disputaram ali e de certa maneira ainda disputam, né, os corações do pessoal, do público, da garotada e dos mais velhos também, de toda uma galera da minha geração, por exemplo, mas porque eles mostram políticas de construção de marca muito bem delimitadas ali, cada um com uma abordagem e com uma pegada também bastante específica. Só para a gente ter uma ideia, a franquia Sonic como um todo, ela já rendeu mais de 10 bilhões de dólares. O Sonic está aí com 31 para 32 anos de lançamento, se eu não me engano o primeiro jogo foi lançado em 1991, então a gente já tem aí mais de 10 bilhões de dólares. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre os números de jogos vendidos de cada geração, mas assim, são números bastante impressionantes. A marca Sonic é uma das marcas mais bem sucedidas de toda a história dos videogames, é realmente uma máquina de fazer dinheiro. Mas como eu disse para vocês, a gente pode ver uma clara diferença de abordagem na maneira como a Sega e a Nintendo tratam suas propriedades intelectuais. Primeiro, entendendo que tanto Sonic quanto Mario não eram originalmente marcas, né? São personagens ali que surgiram nos jogos, o Mario em especial até de forma discreta, como meio que um coadjuvante em outros jogos da Nintendo, mas que depois ganharam esse status de, primeiro, de mascotes da marca, e aí obviamente mascote passa a ser a marca também, porque representa todos os valores, toda a simbologia, toda a narrativa daquela empresa e daquela marca. Eu já falei em outros episódios até o quanto a Nintendo costuma ser mais cuidadosa nesse aspecto, né, de como ela trata as suas propriedades intelectuais. E aí a minha ideia aqui é que talvez a gente possa fazer uma análise do tratamento que essas duas empresas dão às suas propriedades intelectuais pela perspectiva do David Acker, que é um dos principais autores na área de branding, e ele tem um trabalho interessante, o que ele chama de as duas estratégias que podem ser adotadas na construção de uma marca, que seriam as estratégias de relevância e a estratégia com foco em benefícios, que ele chama de estratégia de preferência da marca. Isso inclusive está baseado num livro do próprio David Acker que se chama Relevância da Marca.
Então vamos entender, né, um pouquinho mais o que é cada uma dessas abordagens, o que o David Acker chama de estratégia de relevância. Para ele, nesse tipo de estratégia, o foco fica na construção da proposta de valor, no diferencial, naquilo que vai ser o posicionamento único, né? Na ideia de Unique Selling Proposition, proposta única de valor. Já na estratégia de preferência, as empresas vão buscar ali meio que o convencimento pelas mecânicas de incentivo, a maioria delas mecânicas de incentivo de curto prazo, que mais ou menos o que o Simon Sinek chama ali de estratégias de manipulação dentro ali da sua teoria do círculo dourado. E na prática, o que a gente tem quando a gente pensa em estratégias de preferência é que esse tipo de abordagem vai privilegiar ações mais, por assim dizer, curto-prazistas, né? Ações pensadas muito no curto prazo. Quando a gente pensa com foco na preferência, acaba privilegiando estratégias comerciais que vão estar embasadas em mecânicas de incentivo muito no curto prazo. Isso vai se refletir em ações comerciais também mais agressivas. A empresa não vai ter tanta preocupação, por exemplo, com a diferenciação ou com a proposta de valor. Muitas vezes há uma tendência a ações de ocupação e mecânicas promocionais mais apelativas, que em geral vão focar mais em benefícios monetários, as chamadas promoções de venda de natureza monetária, onde eu tenho algum tipo de abatimento ali, algum tipo de desconto no preço do produto. Alguns exemplos que mostram esse tipo de abordagem muito comum nas estratégias de preferência são, por exemplo, ações de ocupação, né, de espaço, você criar diferentes linhas, tentar tirar o máximo daquilo ali, extrair o máximo de um produto de sucesso, criando inúmeras outras linhas que levam o seu nome para ocupar o máximo de espaço e tentar usar desse nome que já está fazendo sucesso para ganhar maior adesão do público. Isso é um exemplo clássico de como uma empresa pode trabalhar essa estratégia de preferência da marca. Ou então quando você tenta ampliar também um produto de sucesso para que ele esteja presente em diversas fatias e níveis de consumo. Então eu tenho um produto desde o mais barato até aquele top de linha, o mais caro. Eu tenho diferentes versões de um mesmo produto para tentar ocupar ao máximo desse espaço. Isso também pode ser classificado ali como parte de uma estratégia de preferência. Mas é claro que as abordagens de preferência, elas geram uma contrapartida. Ofertas e marcas que estão muito expostas, elas podem passar por um processo gradativo de perda de valor percebido, pelo simples fato de estarem disponíveis demais. E aí que vem o nosso ponto, né? Embora as ações de preferência possam gerar um retorno mais rápido, elas podem, em contrapartida, reduzir essa capacidade de alcance e engajamento em relação a um produto ou uma marca, justamente pelo efeito cumulativos desse, entre aspas, desgaste que é gerado. Inclusive, é essa linha de ação, quando replicada ali pelos principais players de um setor, que pode levar um segmento inteiro de mercado a um processo de desvalorização muito semelhante ao que os especialistas em sustentabilidade chamam de tragédia dos comuns, né? Depois a gente pode até gravar um episódio específico sobre isso, esse desgaste intenso e progressivo de um contexto, que no nosso caso seria um mercado, com a sua brutal desvalorização. Na sequência, a gente já tratou um pouco desse processo de saturação de mercado, de comoditização de um mercado em outros episódios do Talk to Biz, mas depois eu posso gravar um episódio específico falando sobre a tragédia dos comuns. No final das contas, o que a gente tem? Um mercado que é muito explorado por abordagens intensas com foco na preferência da marca, tende a ser também um mercado com produtos de qualidade questionável. Esse é um ponto importante para a gente comentar, porque a própria lógica da preferência, de olho muito mais nas mecânicas de incentivo, pode fazer com que a empresa perca um pouco o foco e a atenção que deveria estar dando ao produto. Primeiro, porque a lógica de venda supera, é óbvio, a preocupação com a proposta de valor. Esse é um ponto fundamental. Ah, Bruno, mas você está dizendo que a lógica comercial e boas propostas de valor são incompatíveis? Não, não é exatamente isso que eu disse. Porém, é verdade sim que lojas imediatistas, sim, são incompatíveis, acabam sendo incompatíveis com boas propostas de valor.
Outro ponto é que essas lógicas ficam muito ancoradas em ações promocionais de natureza monetária, como eu já falei, quando a gente dá algum tipo de abatimento no preço. Portanto, é natural também que as empresas busquem construir ofertas a um custo reduzido para poder atender a essas ações de natureza monetárias cada vez mais intensas. E isso certamente vai se refletir na qualidade final do produto em si ou na capacidade de atendimento e de entrega. Em outras palavras, a qualidade vai cair. Aí você vai me perguntar assim, Bruno, você está falando aí de David Acker, de estratégias de preferência, de estratégias de relevância, mas o que isso tem a ver com o Sonic? No final das contas, essa é a proposta. Bom, tem tudo a ver. O Sonic é uma dessas franquias super poderosas, talvez muito mais pelo carisma do personagem do que pelo cuidado que a SEGA, hoje Sega Sammy, vem tendo com a sua propriedade intelectual. Aliás, desde o seu início, né, eu acho que a SEGA já foi bastante descuidada, mas atualmente eu entendo que o descuido está até maior. Isso fica muito claro quando a gente analisa algumas decisões que são tomadas pela empresa, até nos produtos derivados da marca, né? Se a gente pensar nos filmes do Sonic, os 2 filmes que foram feitos para o cinema e o filme do Mario, claramente você vê o quanto uma empresa é descuidada em relação à sua propriedade intelectual, à sua marca, e o quanto a outra é extremamente cuidadosa. Tanto é que vocês vão lembrar as primeiras imagens que surgiram do filme do Sonic, que era aquela figura nefasta ali que tentava representar o ouriço, e não fosse o clamor do público ali e gritar na internet e dizer, olha, isso é uma porcaria, aquele filme seria lançado daquele jeito. Então, graças a esse questionamento do público é que o filme eles voltaram a trabalhar na identidade tridimensional, vamos dizer assim, a identidade visual do ouriço na tela, e aí a coisa tomou um rumo um pouquinho melhor, mas senão teria saído daquele jeito mesmo. A quantidade de lançamentos e a maneira como a marca é exposta também reflete esse tipo de abordagem. É claro, tanto o Sega quanto o Nintendo fazem muitos lançamentos com os seus respectivos mascotes, e é natural quando você descobre que tem uma propriedade intelectual em mãos que traz muito dinheiro, a galera vai correr para lançar um jogo atrás do outro, mas, de novo, Nintendo com uma perspectiva muito mais cuidadosa e a SEGA correndo ali para lançar um jogo atrás do outro e não necessariamente garantindo ali uma coesão entre o que já foi construído do personagem e o que está sendo construído a partir dali. Até hoje ela faz isso. Vocês vejam que a gente teve um lançamento aí, alguns lançamentos recentes, talvez o mais recente deles, o Sonic Frontiers, ele nem amadureceu, já tem mais um lançamento anunciado, que é o Sonic Superstars. Agora, antes disso teve o Sonic Origins, antes foi o Sonic Mania, e muitos deles com uma clara intenção ali de replicar os elementos de sucesso dos jogos originais, trazer pouca ou nenhuma inovação, ou então ir muito distante do que são as características da franquia original, mas percebe-se uma clara necessidade da empresa de fazer daquilo ali um grande caça-níquel. Então, se a gente analisar dos tantos lançamentos que o Sonic teve ao longo dessas 3 décadas de vida, muitos desses lançamentos foram ruins, e isso já acontece desde aquela época. Sonic 1, sucesso. Sonic 2, um grande sucesso, e aí você teve nesse meio tempo ali o Sonic CD, depois você teve o Sonic 3, Sonic Knuckles, nem todos fazendo o mesmo sucesso, mas é aquilo, né? O ouriço é tão poderoso e tão carismático que ele consegue manter a atenção e o seu público fiel, mesmo quando tem alguns lançamentos meia boca. Vocês podem achar aqui que eu sou fã do Mario, que eu quero puxar a sardinha para Nintendo, mas não é isso, né? É exatamente o contrário, até porque naquela época o que eu tinha era Sega, o que eu tinha em casa era Mega Drive, então o que eu jogava era o Sonic e não o jogo do Mario. Então me incomoda demais a forma, às vezes até rasteira, com que o Sonic
é tratado. De um lado a gente vê a Nintendo com um nível de cuidado muito maior com a sua propriedade intelectual. Por outro lado, vemos uma SEGA com uma visão ali de fazer dinheiro a todo custo. E isso traz a impressão de que a empresa está disposta a qualquer coisa, desde que isso gere dinheiro rápido, o que costuma ser bom pelo aspecto financeiro e comercial, mas é péssimo quando a gente pensa em estratégias mais a longo prazo. Como eu já disse para vocês, o Sonic é uma franquia tão poderosa que a marca virou um caça-níquel. E dentro da empresa parece que existe aquele sentimento ali de, olha, façamos qualquer coisa porque o retorno é garantido. Mas fica a dica, e mesmo as propriedades intelectuais mais fortes um dia cansam o público. Vamos puxar um exemplo de uma outra área. Vejam no que se transformou o universo cinemático da Marvel e a própria franquia Star Wars com a política de massificação de lançamentos adotada pela Disney. A gente pode até fazer uma análise aqui, né? Que essas franquias são tão poderosas que elas acabam gerando um bom dinheiro mesmo quando as coisas dão muito errado com seus produtos, mas percebe-se claramente que a massificação, né, a alta exposição, a superexposição de um produto acaba por fazer declinar um ciclo virtuoso de bons lançamentos e de muito dinheiro. Para mim, o ciclo de Marvel e o ciclo de Star Wars, Marvel principalmente, que teve um ponto altíssimo ali e que agora começa a decair, haja vista toda a questão lá da Disney, do seu Disney Plus. Por quê? Porque o público já não mostra o mesmo interesse, a expectativa do mercado cai, os investidores começam a olhar para outros pastos e no final das contas a coisa acaba caindo num processo inevitável de declínio. Ah, Bruno, mas ainda faz muito dinheiro. Faz, mas faz menos do que os bilhões que faziam-se antes. E por isso os investimentos começam a se reduzir nessa esfera. Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer com o Sonic, mas eu acho que poderia haver um certo cuidado. Eu acho que o Sonic teve lançamentos recentes que foram muito interessantes, mas o que a gente vê muitas vezes, acho que o próprio Sonic Origins é um exemplo disso, né? Uma postura ali caça-níquel. Não vamos fazer nada demais, vamos entregar qualquer coisa que as pessoas vão comprar do mesmo jeito. E aí depois vem um jogo 3D no mundo aberto que já deturpa ali um pouco o que seria um jogo legítimo do Sonic, e ao longo do tempo você teve várias dessas experimentações. De certa forma o ouriço se mantém ali como um grande vendedor, mas no final das contas há um claro desgaste ali da marca. Aí vem a minha comparação, a maneira como a Nintendo trata as suas propriedades intelectuais e a maneira como a SEGA trata as suas propriedades intelectuais. Para mim ali você tem um claro ponto de ruptura ali, enquanto uma vai muito mais pela estratégia de manter a proposta de valor super diferenciada e super valiosa, a outra vai mais por uma estratégia de preferência, tentando massificar ali ao máximo, tentando fazer o máximo de dinheiro possível no menor período de tempo. O próprio David Acker, só para a gente complementar, o próprio David Acker não diz que uma estratégia é necessariamente melhor do que a outra. São duas abordagens com perspectivas diferentes. A grande questão é que a abordagem de preferência, como ela tende a ser uma abordagem que vai buscar esses ciclos menores e maior intensidade, pode levar a um desgaste maior daquilo que você tem de mais valioso, que no final das contas é o seu produto, a sua proposta de valor e, em última instância, como ponto de sustentação para tudo isso, a sua marca. E aí, normalmente, esse tipo de abordagem tem um único grupo que sai sempre por cima, que são quem? Os investidores, que querem o retorno também o mais rápido possível. Mas esses mesmos investidores são os primeiros a pular do barco ao menor sinal de retração do mercado. Para a marca, para a empresa e principalmente para o público, nem sempre a coisa termina bem. Portanto, embora eu não tenha uma estratégia que seja necessariamente melhor do que a outra, pela perspectiva de branding, a estratégia de relevância ela acaba sendo muito mais interessante do que a estratégia de preferência, porque a estratégia de preferência, na maioria das vezes, vai descambar em um desgaste
desnecessário da proposta de valor e daquele mercado ali, daquele segmento como um todo. É difícil você evitar esse efeito. Você pode dizer assim, vamos adotar essa abordagem aqui de preferência com mecânicas de incentivo, porém com alguma parcimônia. Mas no geral, quando as pessoas veem que podem fazer dinheiro fácil, elas vão explorar aquilo ali ao máximo e acaba gerando esse efeito de desgaste. Como eu disse para vocês, um excelente exemplo que a gente está vendo aí acontecer em tempo real é o universo Marvel e a própria franquia Star Wars, depois que houve esse boom pela Disney, e aí o tempo todo você tem alguma coisa nova, muitas coisas de qualidade bastante duvidosa, e o público vai se cansando e simplesmente aquele efeito passa. Mas para os produtores que estavam fazendo muito dinheiro ali, estava ótimo. Sim, para eles estava ótimo. Só que agora, quando não faz mais dinheiro, eles vão sair de cena e a franquia não consegue dar mais a sustentação que dava para a empresa. Então houve um desgaste da marca e no final das contas aquilo gerou muitos resultados positivos durante um tempo, mas agora vão ter que procurar um outro caminho, possivelmente reinventar tudo para que a coisa tenha alguma chance de voltar a vingar. E é parte da reestruturação que está havendo lá na Disney, tem a ver com isso. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada aqui, de fato, nos números, né, da franquia Sonic. Eu estou aqui com números do site VG Sales, que traz uma tabela sobre com todos os jogos já lançados do Sonic, quantidade de unidades vendidas e aproximadamente quanto de faturamento bruto cada jogo gerou. Então eu tenho o primeiro Sonic de 1991 com 44,4 milhões de unidades vendidas, sendo 22 milhões de unidades vendidas para o Mega Drive, 9 milhões de unidades vendidas para o Master System, somando coletâneas, né, que foram lançadas para outros sistemas, por exemplo, para o Sonic Jam do Sega Saturn, o Sony Mega Collection para o GameCube, o Sony Mega Collection Plus para o PlayStation 2 e o Sonic também na versão mobile. Só o Sonic 1 na versão mobile vendeu 8 milhões de cópias, lançado em 2007. O Sonic 1 para o Xbox 360 vendeu praticamente meio milhão de cópias. O Sonic the Hedgehog, lançado para Android em 2013, que já é outro lançamento do jogo, da mesma versão do jogo, vendeu mais meio milhão de cópias. Então só o Sonic 1, nas suas diferentes versões lançadas ao longo do tempo, vendeu aí 44 milhões de cópias, o que dá um faturamento de mais de 2 bilhões de dólares. Sonic 2, já com números mais modestos, foram 15 milhões de cópias ao todo, e aqui obviamente está incluindo tanto mídia física, cartuchos, CDs, DVDs, enfim, quanto as cópias digitais para jogos, para dispositivos mobile. Então você tem no Mega Drive 7 milhões de cópias, quer dizer, o Sonic 2 já vendeu muito menos que o Sonic 1. Tudo bem que o Sonic 1 vinha naquele bundle ali com o próprio Mega Drive, então isso facilitou também que as vendas dele fossem maiores, mas ele teve 2,9 milhões de unidades vendidas para o Master System, 400 mil unidades vendidas para o Game Gear, e aí também as coletâneas para o Sega Saturn, para o GameCube, para o PS2, a versão para o Xbox 360, a versão de Android. Você tem no final das contas aí 15,4 milhões de unidades vendidas, o que deu um faturamento bruto ali de mais de 770 milhões de dólares. O Sonic CD, que foi lançado ali logo no ano seguinte, né, você tem 91 Sonic 1, 92 Sonic 2, 93 Sonic CD. Só vendeu 2 milhões de unidades, 1,5 milhão para o Sega CD, e aí 100 mil para Android e 510 mil para Steam. Mas a gente teve outras coletâneas aqui que não estão sendo contabilizadas. Por exemplo, no meu PlayStation 3 eu tenho ainda ali instalado versões do Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD, que eram vendidas na PSN. Aí você tem Sonic 3 e o Knuckles,
que aqui estão já colocados ali como um único jogo, um total, você vê, mas 2 que valem por um total ali de 8 milhões de unidades, o faturamento bruto de 461 milhões, foram 4 milhões de unidades para Mega Drive, e aí depois 90 mil para o Sega Saturn, e aí tem os números para coletâneas, 1,5 milhão para o GameCube, 2 milhões e 300 para o PS2 e 203 mil unidades para o Xbox 360. Então vocês vejam que são números realmente impressionantes. Eu não vou comparar aqui com todos os jogos do Mario, porque depois aqui você tem muita coisa. Tem Sonic Adventure e as suas diferentes versões, Sonic Adventure 2 e as suas diferentes versões, Sonic Advance, a série Sonic Advance pro Game Boy Advance, que também, mas aí você já começa a decair. No Sonic Adventure, que foi para Dreamcast, você já tem 4 milhões e meio de unidades vendidas. Sonic Adventure 2, 3,3 milhões de unidades vendidas. É claro que isso ainda é muita coisa. É muita coisa, não tenho dúvida. Você falar de um jogo que vendeu mais de 2 milhões de unidades é sempre muita coisa. Mas você tem aqui uma curva declinante. O Sonic Advance já ficou ali na casa dos 2 milhões, 2,6 milhões, isso somando Sonic Advance 1, 2 e 3. Mas ainda assim são números bem bacanas. Sonic 4, episódio 1, 1,4 milhão de unidades vendidas. Aí Sonic Colors, 2 milhões de unidades vendidas. Aí tem Sonic Sega All-Star Racing, esse fez um grande sucesso, 18 milhões de unidades vendidas. Sonic Generations, que é um jogaço, mais 3,8 milhões de unidades vendidas. O Sonic 4 episódio 2 não chegou nem a meio milhão de unidades vendidas. Aí o Sonic Lost Worlds, Sonic Forces um fiasco, 121 mil unidades vendidas, mas de fato o jogo é também um fiasco. Aí você tem aqui o Sonic Frontiers, 3,2 milhões, lançamento aí de 2022. E aí tem outros jogos aqui, eu vou deixar o link para vocês conferirem essa tabela completa, porque tem outras informações aqui, tá bem mais detalhado, mas eu não achei aqui, por exemplo, o Sonic Mania. Ele fala do Sonic Frontiers, mas eu não achei os números do Sonic Mania aqui. Mas enfim, é de fato uma marca poderosíssima, só que eu tenho me fica essa impressão. Achei, os números do Sonic Mania são números até modestos, 1 milhão de unidades vendidas, e eu acho que é de todos esses lançamentos mais recentes aí do Sonic, eu acho que é um dos melhores. Então fica essa sensação de que o Sonic às vezes não recebe a atenção e o tratamento devido que merece, e eu deixo essa reflexão com vocês, como isso envolve muito o coração, né, de quem era fã do Sonic ou é fã do Sonic e quem é fã do Mario. A ideia aqui não é fazer uma comparação, embora a gente acabe comparando, mas eu acho que se a gente analisar pela perspectiva de construção, de estratégia de construção de marca, dá para ver algumas diferenças muito evidentes ali de abordagem, e acho que a franquia Sonic, ela é uma franquia tão poderosa que mesmo com tantas burradas que são feitas eventualmente, ela se mantém muito forte. Mas eu acho que o ouriço mereceria um tratamento um pouquinho diferente. De novo, não são abordagens certas ou erradas, são as abordagens que fazem sentido para cada empresa e que geram os resultados desejados. Mas a gente pode entender que uma depende mais de uma estratégia sólida e mantida coesa ao longo do tempo, a outra gera resultados no curto prazo, sim, o que é bom, porém pode gerar um desgaste maior da marca. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso Coin2Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. O nosso programa, você já sabe, ele está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music ou em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. E lembrando sempre que também estamos no YouTube.
Por fim, fica aquele meu pedido: se você acompanha esse conteúdo, gosta do material que a gente produz por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia profissional, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.